Pessoal, hoje é dia 7 de abril de 2025 e temos aqui uma matéria do Poder 360 sobre o relator da ONU, Bernard de Haime, sobre a revisão da lei da anistia no Brasil. Segundo o relator da ONU, a decisão do STF em 2010 de anistiar violações de direitos humanos abriu as portas para a impunidade. Então, está aqui o relator da ONU, mostrou-se preocupado com a falta de iniciativas para preservar a memória de locais ligados a violações de direitos humanos na ditadura, como o DOI-CODE, em São Paulo, o DOPS, no Rio, e a Casa da Morte, em Petrópolis. A matéria foi postada às 17h29 do dia 7 de abril de 2025. Então ela diz assim: o relator da ONU para a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição, Bernard Duhaime, afirmou que a decisão do STF em 2010 de considerar que as violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado, como por exemplo polícia e outros agentes, forças armadas, então essa decisão que considerou que as violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado eram passíveis de anistia. Segundo o relator, isso abriu as portas para a impunidade. Então, ele encerrou nesta segunda-feira, dia 7, uma visita de uma semana pelo Brasil. E ele vai fazer um relatório, mas já adiantou o que vai constar nesse relatório. Esse relatório vai ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro deste ano ainda. E aí ele deu entrevista a jornalistas hoje, no Rio de Janeiro, destacou alguns pontos que causam preocupação com a aplicação da lei da anistia. Essa lei é de 1979, como vocês podem ver aqui, a lei 6.638/79. Tem a íntegra dela na matéria. E ele diz, que há vários problemas em relação à compatibilidade da lei de anistia com a legislação internacional de direitos humanos. Então, acho que em 2025 seria importante revisitar este assunto para garantir que a lei esteja de acordo com a lei internacional de direitos humanos, foi o que ele afirmou. Segundo ele, apesar de ser positiva, por exemplo, a restituição dos direitos políticos das pessoas que foram detidas e caçadas pela ditadura naquela época, que lutavam para a reconquista do Estado Democrático de Direito, essa decisão, ela foi positiva. Mas a decisão mais recente, que houve em 2010, do Supremo Tribunal Federal, quando ele incluiu perdão a violações de direitos humanos para agentes do Estado, permitindo que eles não fossem punidos. Isso abriu a porta da impunidade. E estimulou, ele vai dizer que estimulou a repetição dessas práticas e que vai culminar com o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Ele diz: a ausência de consequências legais para abusos passados reforçou uma cultura de impunidade e estabeleceu condições para repetição, ao permitir que a retórica e a prática autoritária ressurgissem no discurso político, como evidência, em janeiro de 2023, de suposta tentativa de golpe. Ele vai continuar acompanhando atentamente os desdobramentos do julgamento de pessoas acusadas e processadas por tentativa de golpe em 2022 e no início de 2023. Ele destacou a continuidade de práticas de violações de direitos humanos nos dias de hoje, mesmo 40 anos depois do fim da ditadura, como os abusos policiais e execuções extrajudiciais pelas polícias. Durante a minha visita, ouvi testemunhos de variados setores sociais sobre a persistência da violência do Estado nas mãos da polícia e das Forças Armadas. Execuções sumárias, tortura, detenções arbitrárias continuam a permear a sociedade brasileira em índices alarmantes, afetando particularmente povos indígenas, camponeses e pessoas
descendentes africanos. A responsabilização por tais crimes raramente é feita, e isso encoraja e perpetua ainda mais essas práticas. É o que diz o relator da ONU. Segundo ele, as violações cometidas por agentes do Estado contra pessoas não são prevenidas e nem levadas à justiça. Então, para ele, deveria haver a reforma de instituições envolvidas em violações de direitos humanos durante a ditadura. Seria o que deveria ter sido feito quando houve aquela transição judicial, quando os militares entregaram o poder e os civis passaram a governar. Já escutei, já ouvi várias entrevistas de pessoas especializadas dizendo que não houve essa transição como deveria ter sido, porque parece que fizeram um acordo e não fecharam a porta para os militares. Ela ficou meio que entreaberta. Esse acordo, vocês dão um tempo, nós vamos assumir, um dia vocês podem voltar quando as coisas melhorarem. Porque a reforma que ele fala aqui, que deveria ter sido feito? Mudança nos regulamentos militares, nos regimentos internos da tropa, dos quartéis, delegação de poderes aos generais, ao alto comando das Forças Armadas, uma alteração constitucional sobre a lei que estabelece a missão das Forças Armadas, como, por exemplo, o artigo 142, precisa ser revisto com urgência, a meu ver, né? Todo esse período da nossa trajetória política e social, e constar nos currículos escolares esse assunto, para que as novas gerações elas possam saber que foi um período muito ruim para todos nós, para o país, e que a gente não deve deixar que se repita. As crianças, né, as novas gerações, como eu já falei, e também para os currículos das escolas de cadetes, escolas de praças, de oficiais das Forças Armadas, para que os garotos que chegarem lá já saiam de lá com essa mentalidade de que a sua missão é defender a pátria e não tomar o poder. Vou deixar o link para quem quiser examinar e ler melhor, ficar atento com relação a essa matéria. Veio a caráter, em muito boa hora, principalmente nesse momento que se discute a anistia pelos parlamentares.